Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em vossos corações e que nós possamos, a partir de agora, ter uma conversa interessante a pedido aqui dos nossos amigos da Casa do Evangelho, Trabalho e Amor, que comemora agora 30 anos. Olha que beleza, 3 décadas de trabalho e de amor dedicadas à população, à espécie humana, à humanidade de um modo geral, à nossa comunidade baiana, na disseminação da doutrina espírita. Parabéns aos nossos amigos queridos da Casa do Evangelho, Trabalho e Amor. Estamos aqui hoje para falar sobre também um assunto que tem sido muito demandado nos últimos dias, nos últimos meses, não é? Por que não dizer assim? Porque desde o mês de março, nós estamos agora no mês de agosto, e desde o mês de março que nós estamos passando aí por um processo muito grave de uma pandemia que se instalou no mundo desde o início do ano, na verdade desde o final do ano passado, do ano de 2019, e agora em 2020 houve aí um aumento muito grande dos casos e obviamente com as suas consequências, né? O isolamento social, um número muito grande de óbitos, pessoas com medo, a questão da paralisação praticamente integral da economia no mundo. Então nós tivemos aí um impacto muito severo desse processo pandêmico na sociedade. Mas existe aí uma questão a ser colocada, que é qual é o papel de uma doutrina como a doutrina dos espíritos agora, nesse momento. Nós assistimos a algumas situações bastante complicadas, como aquelas, por exemplo, aquelas denominações religiosas que prometem fazer cura a qualquer preço, realização de milagres, em nome até de um certo poder, de uma investidura de poder que lhe seria concedida aí pela graça divina. E dentro desse quadro de proposta, as igrejas, esses templos não conseguiram atender às expectativas dos seus postulantes e, consequentemente, isso tem aí um desgaste muito grande na imagem e na eficácia, de fato, desses trabalhos de cura e de isolamento, blindagem das pessoas em relação aos fenômenos como um coronavírus ou qualquer outro tipo de evento pandêmico no mundo. Nesse caso especificamente, nós vamos ter que recorrer à doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ela não promete, ela não faz milagres. Allan Kardec teve um trabalho enorme em A Gênese de justificar, explicar, à luz da doutrina espírita, dos eventos mediúnicos, dos efeitos da alma e do espírito na matéria. Ele teve um trabalho grande de explicar como foi que Jesus realizou parte dos seus milagres, explicando que não existe nenhuma coisa de sobrenatural além da natureza normal. Nós é que desconhecemos os fatores, desconhecemos as condições, desconhecemos os elementos predisponentes que estão ali atuando para produzir aqueles efeitos, e por esse motivo muitas vezes a gente estranha, acha que ali existe algo divino, algo que Deus derrogou as suas próprias leis para poder fazer os efeitos midiáticos de impressão, a curiosidade humana. Muito bem. Então, a doutrina espírita, que ela não tem essa proposta de curas milagrosas, existem até determinadas casas que fazem o trabalho de cura, mas em todas as casas sérias é dito de forma muito clara de que o espiritismo não faz milagres, que ali existem forças da natureza, energias, que há necessidade da participação da pessoa, que a pessoa é o elemento principal, é o vetor principal da sua própria cura, do seu próprio restabelecimento, como também é o vetor principal da sua própria doença, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as doenças psicossomáticas são provocadas pelos desequilíbrios no corpo, pelos desequilíbrios emocionais. Então a gente precisa, de certa forma, deixar isso muito claro para as pessoas, deixar isso muito esclarecido, deixar isso muito claro para não haver dúvida nenhuma sobre o que nós estamos falando. Não estamos falando de nada que é fora da natureza, estamos falando de nada que seja enganação, e isso vem lá desde a época do próprio Allan Kardec,
que teve a oportunidade de lidar com um surto de cólera. Na verdade, ele estava em meio a uma onda pandêmica que vai de 1845 a 1860, a terceira onda do cólera que estava acontecendo, que aí é contemporânea a todo o trabalho do Espiritismo, e o povo lá de Constantinopla escreve uma carta para Allan Kardec falando a respeito do impacto da doutrina espírita no baixo índice de contaminação dos espíritas de Constantinopla. Só para vocês terem uma ideia de como os números são parecidos, Constantinopla, no século XIX, teve entre 70 e 100 mil mortos de cólera. Então é um número muito parecido com os que estão sendo alardeados aí aqui no Brasil. Mas os espíritas de Constantinopla, aí, representados por um advogado, escreve uma carta para Kardec dizendo que o espiritismo, realmente, essa coisa de dar um outro up no espírito e tal, meio que deu uma blindada nos espíritas. E que o espiritismo foi a couraça, a carapaça que deu ali a eles essa blindagem. Allan Kardec, que era muito preocupado com a verdade, era muito preocupado com o positivo, a verdade positiva, não era o positivismo, era a verdade positiva das suas afirmações em relação àquilo que os espíritos trouxeram como verdade libertadora. Ele tem essa preocupação e ele responde a essas pessoas dizendo o seguinte: primeiro, o espiritismo, ele não promete uma coisa que ele não tem a condição de ofertar. Ele, de fato, ele tem a perspectiva de mudar alguns aspectos que são predisponentes a uma contaminação. Então, o espiritismo trabalha, por exemplo, com a hipótese de, primeiro, a pessoa está emocionalmente mais bem preparada para lidar com esse tipo de questão, sobretudo pelo fato de que o entendimento de como funciona o processo da natureza dá a essas pessoas uma melhor condição de passar por esse tipo de situação, de circunstância, sem tantos alardes, sem tantas questões que desestabilizem o emocional e o espiritual. A ideia de que a morte ela não é um fato negativo, a morte não é uma desgraça, como a gente costuma, uma fatalidade, uma coisa horrorosa, uma perda. O fato de entendermos a morte como algo que faz parte do ciclo da vida, como qualquer necessidade fisiológica, o corpo tem a necessidade da sua decomposição, como parte do seu mecanismo natural da existência. Então não existe nada de anormal nem de excepcional na morte. Existe, ao contrário, a expectativa do espírito de que após a morte ele certamente terá a possibilidade de se libertar espiritualmente, voltar para um local de onde ele veio. Ele vai ter a condição de agora olhar de cima, olhar com outro plano aquilo que foi a realização da sua encarnação, fazer um novo planejamento para uma nova vida, pensar sempre no crescimento, no desenvolvimento e não da forma triste, da forma negativa, na forma melancólica que seria natural aqueles que eventualmente têm uma crença no nada. As pessoas que têm uma crença no nada, as pessoas que estão apegadas ao nada, elas não têm essa possibilidade porque para elas a morte é finitude. É uma incerteza, a morte traz angústia, traz uma série de questões aí que são desestabilizantes. Ao contrário daqueles que têm a certeza na imortalidade da alma, estes que têm essa certeza, esses não ficam botando muriçoca na cabeça. Esses que sabem como funciona o processo, sabem como é que isso se dá, sabem de que maneira essa dinâmica ocorre, essas pessoas não têm que ficar se metendo nesse ciclo negativo das negatividades, das coisas que são horrorosas, das coisas que são péssimas, das coisas que trazem atraso para todos. E isso, claro, que é o que a gente observa normalmente nesses períodos de pandemia, a gente observa nesses períodos de desgaste emocional. Por esse motivo, é importante que a gente não se perca, né, na nossa referência, para que isso não aconteça, para que a gente não fique perdido nessa referência, é importante que a gente tenha aí
um outro olhar, não é? Um olhar diferente sobre a questão que está posta e colocada. Então, a carta que foi escrita pelos advogados, ou pelo advogado para o povo de Constantinopla, escrita para Kardec, melhor dizendo, em nome do povo de Constantinopla, dos espíritas, dizia assim: algumas pessoas, dizendo-se bem informadas, elevaram o número de coléricos mortos a 70 mil e outros falam em 100 mil. A gente está com esse número hoje também, né? Quase 100 anos depois. De qualquer modo, fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. Claro, a gente observa isso também. É sobretudo nesses tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. Olha aí, de fato é verdade. Essa ideia de que a gente não está submetido ao tacão do acaso, que a gente não está aí ao léu, dá-nos, claro, muita certeza de que nós estamos andando firmemente em direção a algo diferente, a algo mais forte, algo que nos dá mais empoderamento para que possamos enfrentar essas difíceis situações. É sobretudo nesses tristes momentos, permanece aí, continua o advogado, de epidemia espantosa, que a fé e a crença espírita nos dão coragem. Acabamos todos de dar a mais verídica das provas. Aí ele começa falando sobre o seu lado mais assim, a sua ideia mais mística, né? Quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas, em que os seres são compensados segundo o seu mérito, o seu grau de adiantamento. Quem sabe, digo eu, se não é por essas crenças, base da nossa bela doutrina, que nós, espíritas de Constantinopla, somos, como sabeis, bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha em torno de nós. Digo isto principalmente porque foi constatado que aqui e alhures, que o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Essa é a carta do advogado do século XIX, que poderia muito bem estar sendo publicada hoje, né? O que nós temos aí? Uma guerra na sociedade, uma guerra midiática, uma guerra de versões, uma guerra de números. O objetivo é secundário, quer dizer, a vida das pessoas é importante, mas nesse momento dá-nos a impressão de que a vida das pessoas não é o mais importante, que existem outras questões que parecem ser mais importantes e que a vida das pessoas é um instrumento de realização dessas intenções. Nós estamos aí vendo uma guerra, um verdadeiro conflito, estamos no meio de tudo isso. Qual é o resultado? É que nem todas essas condições, essas crenças, essa certeza da morte, essa coisa do medo, de lidar com esse medo, está nos blindando desses efeitos nefastos, dessa psicosfera negativa criada por seres nefastos, nefandos, tristes, deprimentes que estão atuando ainda na humanidade. A intenção é a pior possível. É criar o caos, é criar o medo, é criar a desestabilização. E o pior de tudo é vermos pessoas do movimento espírita envolvidas muitas vezes nessas discussões. E isso realmente nos dá um pouco de despertamento para que, será que nós de fato estamos conseguindo disseminar a nossa mensagem na maneira correta? Será que nós estamos conseguindo vivenciar o espiritismo, a doutrina dos espíritos dentro do nosso coração e da nossa alma da forma correta? Será que nós estamos fazendo isso mesmo? Ou será que nós estamos servindo apenas aos meios da matéria, aos paradigmas materiais e usando o espiritismo apenas como alento de que, de certa forma, aquela tese da salvação, como os advogados aqui, como as pessoas de Constantinopla estão dizendo, como uma forma de libertação, de salvação, não é, para o porvir? Será que não é isso? Então a gente precisa começar a voltar a Allan Kardec, porque a prudência encarnada de Allan Kardec imediatamente diz o seguinte: a doutrina espírita não é garantia nenhuma de que a cólera não matará os espíritas. A doutrina espírita por si, ela não é capaz de fazer isso. O fato de alguém se abrigar no seu guarda-chuva de ideologia, no seu guarda-chuva de energia espiritual, não dá salvo-conduto a ninguém a blindar-se da morte. Por esse motivo, é importante
que os espíritas, assim como quaisquer outras pessoas, assumam medidas profiláticas em relação à sua vida. Para prolongar a sua vida no corpo, é necessário que haja o cuidado com a alimentação, com os excessos, evitar determinadas coisas que agridem a integridade do corpo, fazer a oração como mecanismo de purificação da alma, de alinhamento do pensamento, trabalhar o medo como algo diferente, trabalhar na etiologia do medo, saber entender qual é a origem daquele medo e não deixar que o medo se transforme no grande tsunami emocional que abale a estrutura do ser. No momento em que nós conseguimos entender o acoplamento espiritual com o acoplamento físico, no momento que nós conseguimos entender a influência do pensamento e das emoções nas camadas perispirituais, nós temos a obrigação de cuidar do saneamento do nosso pensamento e da nossa mente. Nós temos a obrigação de cuidar de uma forma muito verdadeira daquilo que é a nossa saúde espírito, psíquico, mental, física, esse conjunto complexo de interrelações das energias que nos compõem. A sistemática, a mecânica, a dinâmica da vida impõe a nós o conhecimento dessas interrelações para que nós possamos agir nos diversos estanques dessas possibilidades de representação e a partir daí a gente possa criar uma harmonia na nossa existência. Se nós nos perdemos no medo, se nós nos perdemos na desesperação, nós que temos o conhecimento do mundo espiritual, que sabemos que a morte ela é chegada no momento da missão do espírito, que o espírito sabe que ele terá outras oportunidades, se nós que sabemos de tudo isso, que sabemos que o paradigma materialista ele não nos dá nenhuma sustentação em relação ao nosso crescimento, em nenhum aspecto humano, moral, espiritual. Ele é apenas para servir ao contentamento do ego e aos prazeres imediatos das sensações do corpo. Se nós sabemos isso, imagina aqueles que não sabem. Imagina aqueles que não têm nenhum tipo de possibilidade de sustentação. Esses estão realmente muito, muito mal. A doutrina espírita tem uma responsabilidade agora enorme nesse momento, que ao invés de estar engrossando a fieira, ou as fileiras, melhor dizendo, do caos, está agora trabalhando, os espíritas estarem trabalhando na unidade do pensamento. A unidade do pensamento espírita. Nós não podemos ficar falando espírita é isso, espírita é aquilo. Não! Estamos aqui fazendo uma conjectura apenas no sentido mais amplo, porque, infelizmente, nós somos seres humanos. Espiritismo, movimento espírita, seres humanos são componentes. O espiritismo é um diretor, o movimento espírita é uma ação, os seres humanos são componentes desta ação. Se isso não estiver em harmonia, nós temos uma dificuldade de disseminar a doutrina consoladora em todo o planeta Terra, acalmando a humanidade. Olha só o que Allan Kardec vai dizer. Certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Mas como está cientificamente reconhecido, mais que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas. É evidente que toda causa tendente a fortificar o moral é um preservativo. A melhor consciência é assim deixar os amigos, não me lastimeis, não choreis minha morte, antes felicitai-me por ver-me livre das preocupações da vida e por entrar no mundo radioso, onde vos esperarei. Essa ideia de que a finitude, na verdade, nos traz aí apenas uma perspectiva de que nós temos um outro lado, nós temos uma outra dimensão, nós temos uma outra construção, onde nós precisamos nos inserir de forma plena, não de forma superficial. Precisamos realmente incorporar as doutrinas que vão nos trazer para a nossa alma, que vão incorporar no nosso corpo, que vão trazer para o nosso espírito sustentação para a vida, para a realização das nossas faculdades, para a realização dos nossos empreendimentos. Essa carta que Allan Kardec encaminha,
dizendo que os médicos da Terra, eles vão fazer o máximo possível, que as medicações existem para serem utilizadas, que o medo, que a oração, que a retidão moral, que a evitação dos excessos, tudo isso é medida profilática. Não somente um fato de ser espírita, mas praticarmos a ação de sermos espíritas. Claro, isso vai nos dar um pouco mais de força para enfrentar. E se a doença nos pegar, então nós tenhamos que ter a serenidade de entender o processo do momento, a forma como que nós, eventualmente em outras circunstâncias, nos combinamos de fazer o deslindamento da carne. Combinamos com a nossa espiritualidade amiga ou com nossa consciência a forma como seria feito o desligar desse processo. Então, esta carta, inclusive, que Allan Kardec faz, ele anexa aí na Revista Espírita, de 65, de novembro, ele vai fazer aí um adendo, ele vai colocar aí um trecho de uma mensagem psicografada pelos médiuns Deslier e Muran, que ele vai dizer o seguinte, o Dr. Demer, ele vai falar que existem algumas coisas que nós precisamos fazer na época do século XIX para cuidar do corpo nesse momento. Ele diz, além de tudo isso que já foi dito, né, que ele vai falar do medo e tal, ele diz, cuidar da higiene, recomendações públicas, atender às recomendações sanitárias, fazer, de novo, não é porque você de repente crê na imortalidade da alma que vai fazer como um druida ou vai fazer como um gaulês, vai sair por aí, né? Ah, não, eu vou... os gaulês faziam dívidas para pagar em outras vidas. Você imagina um cara um cara chega pro outro e diz assim, eu tô te devendo aí 10 reais, mas eu vou te pagar na outra encarnação. Imagina como o cara vai ficar feliz de ouvir isso, né? Não era uma coisa muito boa. Então, ele diz assim, cuidado com a alimentação, não negligenciar os primeiros sintomas e trabalhar na remediação. Na época, inclusive, ele indicava fricções de água de arroz com laudano, além, claro, de a pessoa estar fazendo isso com energia, com fé, uma outra forma, confiança em si e confiança em Deus, é que ele dizia. Todos que se voltaram sem retorno e sem segundas intenções à doutrina, ao contrário, nela vão encontrar forças para fazer frutificar o ensino que consideramos um dever transmitivos, ressignificação da morte, seguir medidas sanitárias, a serenidade, a oração, a mudança de hábitos. Todas essas medidas são medidas profiláticas para a evitação de qualquer tipo de enfermidade. A sociedade pós-moderna, essa sociedade em que nós estamos vivendo, estamos inseridos, é uma sociedade adoecida. Adoecida porque os valores são pequenos, são pobres, eles são muito aquém das potências do espírito. Imagina você dizer para uma pessoa, você dizer para um espírito imortal, de que ele será aquinhoado de bens. Ele vai dizer, meu Deus, imagina, eu vou receber bens, para quê? Porque eu sei que esses bens serão utilizados apenas em detrimento de uma missão. Eu sei que esses bens me serão concedidos para que eu possa usá-los em usufruto da humanidade. Eu serei o direcionador, mas na medida em que eu receba esses bens e que me torne possuído por eles, imediatamente eu sou cooptado por uma energia negativa, eu sou cooptado por uma energia destrutiva que me leva necessariamente ao comprometimento dessas missões. Então eu vou receber os bens. Para que eu vou receber esses bens? Então a sociedade materialista, ela prega que os bens são um sinal de valor. E as pessoas que têm mais bens são pessoas melhores, mais bem posicionadas na sociedade do que outras que não têm. Aqueles que não têm bens não são bem aceitos na saúde, não são bem aceitos na justiça. Para todos esses existe aí um virar de lado. Isso é velho, antigo. Vamos ver lá a parábola da viúva e do juiz, que a gente vai ver que desde aqueles tempos, no tempo de Jesus, nós temos lá uma passagem que mostra que a justiça, que o juiz era iníquo, porque a viúva era insignificante. Eu duvido que esse juiz fosse iníquo para com aqueles que eram os doutores da lei, que eram os fariseus, os saduceus, os ricos, os poderosos da época. Eu duvido. Não havia isso, porque isso é milenar, isso é histórico da humanidade. A humanidade costuma valorizar os
Os wins são aquelas pessoas que são vencedores, winners, né? São os vencedores, são aqueles que conseguem passar por cima dos outros, conseguem contrabandear, matar, fazer tudo e ganhar poder sobre a terra, o poder exterior. É a única coisa que a vacuidade permite, que nós nos municiemos de valores exteriores para poder valorizar um ser, um ente passageiro. E isso é vacuidade, isso traz o vazio, traz a depressão, traz a ansiedade. Nós que estamos numa escala menor, dentro dessa condição de poder, nós ainda sentimos esse mesmo impacto quando tudo em nossa vida nos leva para as prisões materiais. Se nós não tivermos muita habilidade para lidar no mundo material, nós somos tragados por essa energia telúrica e somos comprometidos nas nossas energias necessárias ao surgimento da alma nos momentos da pandemia, nos momentos da crise. É por isso que nós precisamos agora, mais do que nunca, termos a unidade do pensamento. Nós precisamos realmente resgatar o pensamento original da doutrina espírita que diz: nós não prometemos aquilo que não pode ser cumprido pela própria natureza, mas, entendendo a natureza, vamos fazê-la trabalhar em prol da sanidade mental, espiritual da humanidade. Quando a gente se dissemina, se espalha por aí, com fragmentos de uma verdade, nós somos apenas pequenos espelhos refletindo uma parte diminuta do universo. Mas juntos, juntando os cacos das nossas opiniões, certamente nós seremos um grande espelho para refletir a verdade divina. É por isso que nós precisamos conclamar os movimentos espíritas, todas as pessoas envolvidas neste movimento, para estarmos unidos no pensamento e na razão, não nas ideologias, não nas crenças passageiras, mas naquilo que é forte, que vivifica, que salva verdadeiramente nesses momentos. Nós temos as medidas profiláticas, mas temos também as medidas corretivas, por que não? Pensar na possibilidade do surgimento da alma a partir da transfusão energética, dos passes, do pensamento bondoso, amoroso, direcionado aos nossos irmãos. Portanto, nós precisamos, enquanto movimento, nós precisamos nos unir em ideias, nós precisamos nos unir em ideais, pensamento, ação e sentimento voltados ou direcionados para a humanidade que sofre tanto. Nós precisamos também, dentro do nosso trabalho, aproveitar esses meios, como esse que nós estamos usando aqui agora. A tecnologia, ela trouxe uma capacidade de ubiquidade que nós não possuíamos. Olha que coisa maravilhosa, nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, em uma imagem gravada, em um áudio captado em um outro local, em uma reunião onde as pessoas estão em vários lugares do mundo participando de uma discussão. Isso é maravilhoso, usar isso realmente em prol da sociedade, em prol do desenvolvimento do espírito. Até reuniões mediúnicas já estão sendo realizadas com o uso da tecnologia. Isso é bom, veio para ficar e a pandemia trouxe aí uma coisa boa. Trouxe a catalisação desse processo. Esse processo foi muito bem impactado positivamente por conta do fato de que nós ficamos em nossas casas, ficamos no isolamento social e precisamos usar a tecnologia em nome dessa continuidade dos trabalhos. E assim, creio, vai continuar, mesmo que o suposto novo normal seja colocado aí para nós como uma possibilidade dos reencontros presenciais e tudo mais. O virtual continua. E é justamente na questão do virtual que acrescenta um grau de complexidade nas nossas vivências, que quando estamos juntos somos capazes de sentir a temperatura do corpo do outro, sentir o brilho do olhar, sentir a emoção que pulula nas palavras. Agora nós temos o distanciamento virtual como uma forma de ampliar a nossa capacidade de percepção e junção desta egrégora. Observe que nós estamos numa grande academia da mente. Para fazermos o desenvolvimento das nossas faculdades anímicas, nós precisamos ser estimulados a partir desse esforço. E é importantíssimo que a gente compreenda
que nós temos essa missão também, que é irmos além das fronteiras do corpo, irmos além das fronteiras pequeninas do corpo, que nos engessa, que nos limita, que impede a livre manifestação do Espírito na carne. Além de todas essas questões e considerações, nós temos agora a missão de pacificar as nossas casas, missão de trazer para nossas casas um movimento de paz, de harmonia, tentar levar a palavra de consolo, tentar levar a palavra de fortalecimento da alma para aqueles que se encontram dentro da nossa residência, que estão nas nossas proximidades, porque eventualmente perdas vão acontecer, pessoas vão morrer, vai ter tristeza, vai ter depressão, e nós temos que estar atentos para irmos ao encontro desses infortúnios com alegria, com jovialidade, claro, com respeito, muito respeito, mas sabendo que no final nossa missão é fortalecermos as almas que caem, elevarmos o espírito que decai, que se joga no chão em função dos infortúnios da carne. Nós precisamos fazer isso urgentemente, porque essa missão, todos nós somos chamados. Esse é a nossa missão enquanto espírita. Guilom Ribeiro vai dizer que na função do centro espírita nós temos o templo como capacidade de aglomeração do pensamento em silêncio, a conexão com o sagrado, as nossas vinculações com as energias superiores. Nós temos também a função da educação, à medida em que nós disseminamos um bom conhecimento, a proliferação de valores morais elevados para a sustentação de uma sociedade da libertação do futuro. E também nós temos a função de hospital, não um hospital que simplesmente provê coisas da matéria, mas um hospital que é capaz de elevar espíritos energeticamente, de dar a eles sustentação. O remédio não é só curativo, é preventivo, e depois a profilaxia é expandida para que nós tenhamos a possibilidade de não termos de novo um enfrentamento com os mesmos males que naquele momento nos jogaram no chão. Essa missão é nossa. O Espiritismo não veio para ser uma atividade religiosa passiva. O Espiritismo é uma atividade de mente ativa, é uma atividade de movimentação de espíritos, de elevação de espíritos. O nosso trabalho é com a renovação do planeta, não é com a salvação das nossas pequenas almas, é com a salvação de todas aquelas pessoas que ainda estão no crime, na drogadição, na alcoolemia. Como é que nós poderemos ser religião do futuro? Se nós ainda estamos acanhados diante dos movimentos religiosos mais violentos, aqueles que estão ainda insuflando violência entre os seres humanos para que aquela suposta verdade possa ser imposta a todo custo à humanidade, isso não vai acontecer. Nós vamos ter aí mais conflitos, o acirramento das guerras, nós vamos ter mais algumas coisas, e a pergunta que não quer calar é: até quando nós vamos nos matar em nome de Deus? Até quando nós vamos criar as nossas dissensões em nome de possibilidades de mudanças na maneira de pensar, de distonias na forma de pensar e agir? Até quando nós estaremos assim? Então é importante que nós agora assumamos o nosso papel. Nós viemos como o Consolador prometido, nós viemos dentro deste grande carro alegórico, trazendo todas as figuras do Espírito, a explicação do sentido da vida, do porquê da morte, por que nós estamos nos apequenando, ficando ali de joelhos simplesmente pensando que a salvação virá de maneira heterônoma. Isso não vai acontecer. Nós precisamos ajudar as energias do Altíssimo, nós precisamos fazer a nossa parte da criação, nós precisamos caminhar em nome da perfeição. Isso tudo é missão do espírita. É por isso que quando o Dr. Raul Teixeira vai falar a respeito desse assunto, ele diz assim: ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem tem coragem, ser espírita é para quem pode, ser espírita é para quem está comprometido com o desenvolvimento da humanidade, não está preocupado só consigo mesmo, está preocupado com a humanidade. Aquele que tentar salvar a sua vida
vai perder. Aí ele vai perder porque ele vai achar que ele é um mundo, somente ele, e que não existe mais nada além disso. E a partir daí ele vai ser uma grande decepção à sua finitude, porque ele vai descobrir que existe um grande manancial de coisas que se unem no universo. As árvores, as águas, as chuvas, os planetas, os animais, as pedras, tudo no universo se encadeia, se une na unidade precípua de Deus. E nós não podemos, de hipótese alguma, diminuir essa situação com as nossas ilusões, com a forma pequena, tacanha, apequenada, diminuta dos nossos pensamentos. É preciso mudar tudo isso. As casas espíritas vão passar por uma grande mudança. Elas não serão simplesmente lugares de acolhimento dos falidos. Ela será, sobretudo, o local de soerguimento dos vencedores. O pit stop dos vencedores, o lugar onde as pessoas chegam sem gasolina, com os pneus arriados, com o motor completamente destruído, e a mecânica celeste atua nesses mecanismos para produzir novos veículos que vão andar e vão concorrer com igualdade, com capacidade. Por isso, nesse tempo de pandemia, nossa tristeza vem justamente furar nossos pneus, fundir nossos motores, exaurir os nossos combustíveis existenciais, e nós precisamos estar lembrando das nossas missões. Não estamos sozinhos, estamos muito bem acompanhados, espíritos iluminados, pessoas que estão conosco já há muitos séculos, espíritos que formam esta grande família, estão juntos nesse instante para poder soerguer esse nosso país tão bonito, tão maravilhoso, este planeta que é cheio de cores, que é cheio de vida, que é cheio de possibilidades. Nós não temos coisas ruins somente no mundo. A ruindade do mundo é a inadequação do homem à sua própria natureza. A ruindade do mundo é a falta de visão que o homem tem em relação aos seus propósitos existenciais. Isso é o mal do mundo. Nós, de certa maneira, distorcemos a lógica, distorcemos a natureza para que ela possa produzir resultados agradáveis à nossa ignorância, mas não é isso que a gente tem, não é isso que a gente pode fazer. Nós podemos fazer muito mais, nós temos a capacidade de fazer muito mais e por isso nós precisamos muito da presença e da união de todos. Essa é a mensagem que Bezerra de Menezes traz desde o início do século passado, quando ele chamava e conclamava os espíritas à unificação e à união. Esse é o pensamento de ordem do momento. Nós precisamos estar unidos. O movimento espírita tem uma missão com o planeta Terra. Os espíritas, que são seus trabalhadores, precisam se capacitar através do estudo, precisam se capacitar através das reformas morais, precisam se capacitar através do seu próprio esforço e precisam se habilitar ao exercício pleno da caridade, que agora é absolutamente necessária em todos os quinhões, os recantos de todo o planeta, de todos os locais que nós formos chegar. Nós vamos encontrar sofrimento, vamos encontrar dor, vamos encontrar tristeza e nós precisamos ser a alegria, ser a luz, ser o sal desta terra. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Não precisa prometer nada, só precisa estar junto, alegre, feliz, transfundindo boas mensagens, permitindo que as pessoas sejam capazes de olhar e ver que não estão sozinhas, colocar os braços a serviço da materialidade, sim, porque alguns vão precisar de força para sair do chão, vão precisar do exercício da caridade material, sim, porque eles estão muito fragilizados. Pessoas que quebraram, faliram, pessoas que estão na maior derrocada, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não conseguem manter a sua família, elas vão precisar de ajuda e nós precisamos nos unir para fazermos este trabalho. O Espiritismo do século XXI é esse. O Espiritismo está sendo testado nesse instante na sua eficácia. Em muitas dimensões nós estamos acertando, em outras ainda não. Precisamos compreender que nós somos um único corpo, que nós somos um único movimento, que nós somos um único pensamento e que nós precisamos usar esses recursos que nós temos, usar Allan Kardec com a sua pureza e a sua segurança. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade de ir ao encontro do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, de todos os outros livros produzidos por ele, de todos os episódios da Revista Espírita editados por ele. Eu não tenho dúvidas.
de que ali existe uma preocupação com a busca da verdade, a seriedade acima de tudo, a honestidade moral que está por trás daqueles ensinamentos. Por que largar no caminho agora que veio a prova? Ou a gente por acaso acha que nós seríamos testados da nossa capacidade de sermos realmente abnegados, dedicados, né, nesta causa, dentro de uma piscina, tomando ali um drink, ou um refrigerante, ou comendo um belo petisco num dia de sol? Não! A verdadeira prova virá justamente na dificuldade, no cadinho da dor, é no despertamento, é na hora que nós estamos no fundo, é ali, agora, nesse momento, que nós temos que dar o nosso testemunho de verdade e de fé, não da fé ilusória, mas da fé raciocinada, da fé viva, da fé que soergue, da fé que levanta, da fé que edifica. É isso que nós precisamos agora. O movimento espírita é um movimento lindo, é um movimento bonito. Eu, particularmente, que viajo por aí, eu ando em todos esses lugares e vejo pessoas simples, dedicando sua vida inteira à causa do bem. Isso é muito bom ver. O quanto a humanidade é boa, o quanto as pessoas são boas, o quanto dentro de nós existe de bondade e amor a ser distribuído na humanidade. O quanto existe. Mas, por outro lado, ainda existem resquícios em nós daquele nosso passado, dos nossos atavismos, aonde estávamos presos às nossas injunções, e isso dificultava muito os nossos movimentos de libertação e ainda dificulta em certa parte. Então nós precisamos fazer a nossa libertação através da consciência pura, através do exercício pleno dos mecanismos que nos são sugeridos pela espiritualidade. Nesse momento, nós vamos nos encontrar com a nossa verdadeira missão. A missão dos espíritas na Terra. É isso que nós precisamos compreender. Não há muito o que se dizer com relação ao movimento da pandemia, porque nós temos outras que estão graçando. Nós morremos anualmente, há mais de 10 anos, em número de 65 mil pessoas, todos os anos assassinadas. As pessoas estão morrendo assim, de forma grandiosa, não é agora. Nós temos pessoas morrendo de fome, nós temos pessoas morrendo sem saneamento básico, nós temos pessoas morrendo de endemias que já estavam extintas. Nós temos pessoas próximas, não são pessoas lá no meio do mato, são pessoas nas cidades grandes morrendo de insetos que picam, que matam pessoas. Nós temos pessoas morrendo da indiferença, nós temos pessoas morrendo da injustiça, nós temos pessoas morrendo da falta de amor, nós temos pessoas morrendo da alimentação inadequada, dos vícios em excesso. Esse então mata no mundo centenas de milhares de pessoas todos os anos. São as nossas pandemias ocultas, as pandemias que não são midiáticas, as pandemias que fazem parte do grande grosso da nossa herança ancestral. Essas pandemias precisam também ser debeladas, não com isolamento social, mas com despertamento da alma, com despertamento da consciência. Olha o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só com o consolo das vítimas do coronavírus. Nós temos o consolo da humanidade. Nós temos que levar a palavra do Cristo em todos os lugares, a verdadeira palavra libertadora de Jesus. Isso é a nossa missão. E para isso nós estamos aqui trabalhando. É para isso que nós existimos enquanto espíritas. Aqueles que tiverem coragem, que estiverem assim, a fim de ombrear este trabalho, sejam todos bem-vindos a uma grande egrégora de causa do bem. Aqueles outros que estamos ainda duvidosos, achando que nós não temos a capacidade, que nós ainda não somos capazes de entrar nesta grande luta, fiquemos então na periferia, mas não atrapalhemos o processo. Não sejamos as pedras de tropeço daqueles que querem trabalhar. Sejamos somente aqueles que querem transfundir, dar a sua energia. Se eu não posso dar nada das minhas mãos, se eu não posso dar nada da minha vida, eu dou pelo menos da minha emoção e do meu pensamento, que já é grande coisa. Se eu simplesmente, ao invés de decidir pela queda dos nossos amigos, eu torcer pela sua vitória, eu torcer pelo seu surgimento, eu torcer pela sua elevação. É isso que nós estamos aqui agora refletindo nessa possibilidade. Por isso, meus irmãos, queridos amigos, na paz do Cristo, eu gostaria de desejar a todos um feliz ingresso na consciência da alma, no fundo, na essência da alma, para buscar dentro de si a gota de Deus que há em todos nós.
E essa força empoderadora, essa luz que nos desperta, essa luz que nos eleva, essa luz faz com que nós sejamos pontos de mudança dentro dessa situação pandêmica. Que nós possamos fazer a diferença, não com a tristeza, que nós podemos até cair porque somos seres humanos, mas que nós tenhamos a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos ferramentas, pessoas, nós temos um movimento de acolhimento. Vamos transformar verdadeiramente os nossos hóspedes, as nossas casas de Jesus, as nossas casas de oração, os nossos templos em locos de desenvolvimento, em locais para o desenvolvimento da alma e do espírito, promovendo a educação continuada, promovendo sim a alteração pacífica dos valores da existência, e certamente nós vamos ter um mundo muito melhor. Vamos enfrentar todas as pandemias, todas as endemias, todas as mazelas, todas as dificuldades humanas. Nós vamos fazer isso com alegria, com altivez, porque afinal de contas estamos apenas cumprindo a nossa parte aqui nesse planeta. Estamos retribuindo, devolvendo a Deus o que nós recebemos. Recebemos o dom da vida, recebemos a graça de sermos espíritos imortais e temos a possibilidade das infinitas possibilidades de regeneração. Por isso agradecemos a sua bondade em não desistir de cada um de nós. Façamos então a nossa parte. Construamos então esse grande universo, esse grande cenário aonde as coisas do bem, da verdade e da paz vão acontecer. E sejamos todos agora abençoados na graça de Deus, para que possamos continuar firmes, cuidando da nossa saúde, tomando os cuidados necessários, cuidando da nossa alma, para que, de maneira profilática, estejamos verdadeiramente blindados das mazelas do mundo atual. Fiquem com Deus, que assim seja.